trouxe aqui, hoje veio me visitar um amigo meu de muitos anos, pastor Alex, a galera da Ministério Essência. Fica de pé para o pessoal de conhecer vocês também, só para... Tudo doido, gente. São facinho para Jesus, não tem noção, né? São meus parceiros ministeriais, né? Fechamento. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês querem mesmo? Sabadão à noite, hein? Chapando tudo? Amém. Eu queria perguntar para você, com emoção ou sem emoção? Se vocês me permitirem, é assim, eu vou pelo naipe da igreja. Eu vou pregando e vou vendo a cara do povo. Se nem começar a olhar para o relógio, já vi que está querendo ir embora. Apesar que ontem estava todo mundo aqui, ninguém queria ir embora. Então eu vou continuar a pregação, vou pregar algumas coisas que eu acho que você vai gostar bastante. Vai ser muito bom para você receber essa palavra. Para mim também. Na verdade, eu sempre fico chocado com o que Deus faz quando eu prego essa mensagem que eu vou pregar essa noite. Talvez seja uma das ministrações que eu mais amo ministrar. Eu vou ministrar de uma forma diferente, mas a doideira que acontece é muito forte. Amém? Meu nome é Gida, eu quero que tu me conhece. Tem meu canal no YouTube, segue lá no YouTube, tem um programa ao vivo que eu faço toda terça-feira às 9h30 da manhã, chamada Café e Palavra. E eu ministro uma palavra sempre, estou falando sobre cura interior, paternidade. Meu canal é Pastor Gida Eulanes, não é Gibana nem Giraia não. É G-I-D-E-L, tá bom? G-I-D-E-L, P-R-G-I-D-E-L. Coloca assim que você achar no meu canal no YouTube, segue lá. E eu vou estar todo dia lá. Terça-feira, 9h30 da manhã, tem várias mensagens já lá gravadas, louvores, se você quiser receber lá, chapar o coco todinho lá, fica à vontade também. Mas o pessoal, tem gente do Japão acompanhando o negócio, você tem ideia? Mas é muito forte, tem gente ligando para mim que estava em depressão, pessoas estavam pensando em suicídio, pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho, pregado pelo YouTube. Aí eu me empolguei, ué. Eu me empolguei com esse negócio. Ah, então dá certo? Então eu comecei a ministrar. Teve uma moça de São Paulo, agora a gente está pastoreando ela. E ela falou, eu estava pensando em me matar. E é muito forte, gente, é muito forte. Falo sobre paternidade, cura interior, cura da alma. Aliás, o que eu vou ministrar aqui ainda é pouco comparado com tudo que tem lá no YouTube já gravado para você ouvir em casa e receber muito de Deus. Amém? Então segue lá o meu canal no YouTube. Eu fiz propaganda do YouTube, cara. Consegui. Que maneiro, cara. Agora eu sou um youtuber. Ah? Que maneiro. Cadê meu amigo? Faz chover aí, meu filho. Pensa nos caras top, mano. Sem palavras. Ministra uma canção antes da eu. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para te adorar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos 12. Meu Deus, essa noite vai ser uma noite muito estranha. Sabe que... Nossa, eu tenho tanta coisa para compartilhar que eu não sei se eu vou dar tempo. Teve um pastor
muito conhecido, ele me chamou a pregar na igreja dele. Ele é um pastor muito top aqui em São Paulo, no Brasil. Ele é conhecido. E ele falou para os pastores dele assim: pastor, quando aquele menino vem pregar aqui na igreja, eu fico 5 horas e não quero ir embora. Porque quando a presença de Deus está na palavra, irmãos, e a palavra já carrega a presença de Deus, ninguém quer ir embora. Sabe por que eu aprendi? Você sabe que você pode viajar pelo Brasil inteiro, mas você reconhece comigo que você só encontra descanso quando você volta para sua casa? Você pode fazer férias, ir para Disney, onde você quiser, mas você só encontra descanso quando volta para casa. Por que você sente assim quando você está na presença de Deus? Porque Deus é a sua casa. Você encontra um lugar de descanso. Ele me faz deitar em verdes pastos. Então, quando você encontra essa presença, teve pessoas aqui que mataram a saudade. Ontem à noite eu vi pessoas matando a saudade. Eu estava com saudade de sentir isso, de ser tão palpável a presença de Deus. É uma pena que você vai em certos lugares, você vê pastor gritando e nada. Tem pastor gritando aquilo que ele não tem para dar. Mas quando você chega num lugar, num ambiente de casa do Pai, você sente a presença do Pai, parece que a revelação vem com força. Amém? O Espírito de Deus está pairando sobre nós. Então eu queria pedir a você, não aperte o cinto, Jesus é o piloto, fica à vontade. Amém? Então eu quero mergulhar com você nas Escrituras, eu quero mostrar algo para você. Uma vez um rapaz pediu para mim, para eu resumir sobre adoração, em poucas palavras. Confesso para você, quando ele fez essa pergunta, em poucas palavras, diz para mim o que é adorar a Deus. E eu confesso, na época eu era muito tímido, eu não sabia muito da palavra, não tinha experiências que eu tenho hoje. E aí eu cheguei a uma conclusão, eu posso mostrar isso na palavra de uma forma bem abrangente, que adorar a Deus é amar Deus. Adorar a Deus, porque geralmente fala assim, vamos fazer um seminário de adoração, já pensa dos ministros de louvor que vão trazer para ministrar. Mas não é nada disso. Nós precisamos trazer pessoas que nos ensinem a amar a Deus. Você sabe que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus dizia, aquele que tem os meus mandamentos e coloca em prática, esse é o que me ama. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho, qualquer criatura e tal, ensinando-os a colocar em prática o que eu tenho ensinado a vocês, ele está dizendo, ensina as pessoas a me amar. Uau! Mas só pode ensinar alguém a amar a Jesus, se você estiver amando Jesus. Porque é a prática daquilo que eu creio em Jesus, que vai fazer a pessoa enxergar o amor dele em mim, e desejar ter o que eu tenho. Então eu comecei a meditar nisso, e um jovem chegou para mim, lá no Paraná, numa ministração, aliás, uma ministração muito louca que aconteceu lá no Paraná. Gente, pensa em 3 dias ininterruptos de oração, e jejum e palavra. Os jovens não dormiam, eles passavam a noite em claro, adorando e orando. No outro dia eu pregava para eles, eles continuavam a oração. Eu ia dormir, eles ficavam lá com um violãozinho, virava a noite em claro. Uma senhora levantou de cadeira de roda. No sábado pela manhã, a glória era tão grande no lugar, ninguém orou por ela. Ela levantou da cadeira de roda e um outro rapaz vomitou o tumor do câncer no chão. Ninguém orou por cura, ninguém pregou sobre cura. A presença de Deus era tão forte. Eu falei, que isso, cara? Isso pode acontecer em São Miguel Paulista. Deus vai levantar um povo em São Miguel Paulista que vai amar a Deus. O segredo de tudo está no amar a Deus. Meu Deus, a chave. Olha para mim, fala comigo assim, a chave da revelação de Deus é amar a Deus. Então guarda essa palavra, guarda essa frase. Tudo que eu vou falar vai girar em torno disso. Amar Deus. Essa noite vai haver um negócio que eu chamo de batismo de amor. Ontem o Espírito Santo falou comigo no hotel ontem. De madrugada, eu vou batizar todo mundo. E aí um discípulo meu manda uma mensagem pelo Instagram. Pastor Gi, hoje paizão, eu chamo de pai. Paizão, estou vendo que você está aí em São Paulo, hein? Que Deus batize esse povo no amor. Ô louco. Então eu estou com muita expectativa para essa noite. Você vai sair daqui amando todo mundo, vai querer beijar poste. Sei!
Irmãos, eu sou tão doido que eu pago pessoa na rua para abraçar ela, só você tem ideia. Tem que ver o zelador lá do aeroporto. Eu estou lavando o rostinho, ele passou com o carrinho dele. Eu olhei para ele e falei assim, ó. Oh! Cheguei para ele, tirei um dinheiro do meu bolso e falei assim, eu só quero um abraço. Ele olhou para mim, hã? Eu só quero te dar um abraço. E o valor que está na minha mão é o valor do seu aluguel. E ele começou a chorar. Ele disse, como assim? O valor que está na minha mão é o valor do aluguel da sua casa. E Deus mandou te dar um abraço aqui no banheiro. Eu dei na mão dele, R$450 da casinha dele. E ele começou a chorar quando ele contou, me abraçou e falou assim, eu também sou um amigo de Deus. E nós nos abraçamos dentro do banheiro. Imagina as pessoas passando e a gente abraça. Uau! Estão comigo ou não? Querem ficar chapados mesmo, de verdade? Uau! Marcos 12, 28. Então esse rapaz chegou para mim e falou assim, pastor Gideon, eu vou para a igreja, eu jejuo, eu oro, mas eu não consigo ir além, do meu conhecimento de Deus. Eu queria ter uma experiência com Deus, dele falar comigo, pessoalmente. Você fala de Deus como se fosse um amiguinho seu. Você fala que Deus falou com você, você vê anjo. Meu Deus, Gideon, eu queria ter experiências assim. Uau! Teve um que falou para mim assim, Gideon, você deve buscar muito a Deus. Eu disse, não, eu já encontrei. Eu entendi a nova aliança. Eu entendi. É isso que eu quero falar hoje. O lugar de conhecer a Deus. Amém? Quem quer conhecer a Deus aqui? Quem quer se apaixonar por Ele? E aí ele perguntou para mim, o que eu faço? Eu não consigo. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo me deu uma chave. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. E aí eu comecei a meditar durante uns 2 anos nesse texto, e eu fiquei impactado com o que eu vou compartilhar com vocês. A chave do conhecimento de Deus, a chave do conhecimento de Deus se chama amor. Mas antes de eu falar mais sobre isso, vamos ler Marcos 12. Marcos 12, 28, né, que eu falei, não é isso? Marcos 12, 28, diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Eu não sei qual é a sua versão, pode dizer qual é o maior de todos os mandamentos, ou qual é o mais top de todos os mandamentos, qual é o maior, qual é o mais importante de todos os mandamentos. E respondeu Jesus, presta atenção, irmãos, tudo que Jesus responde para mim é revelação pura. O mais importante é este, e ele fala, Shema é ouvir obedecendo, tá? Ele fala, respondeu Jesus, o mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Olha o versículo 30, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E aí, já que não foi perguntado, Jesus falou, o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Uau! E eu acho interessante que quando eu li esse texto, me chamou a atenção a resposta de Jesus. Porque eu já tinha lido o Antigo Testamento várias e várias vezes. E Jesus, quando ele respondeu, dando uma resposta para esse homem, né, que era um dos mestres da lei, que conhecia a lei, um judeu que conhecia bastante e muito bem a lei. E Jesus responde para ele não com as palavras dele, isso que me chamou a atenção. Jesus deu uma resposta diferente, até porque, quem sabe, que esse homem quando perguntou para Jesus, ele estava perguntando para Jesus basicamente o seguinte, mestre, dos 10 mandamentos, qual é o maior? Nós sabemos que são muito mais que 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos é a parte central da lei de Moisés. O povo judeu crê que Deus chamou um homem chamado Moisés e no Monte Horebe entregou para ele os 10 mandamentos, amém? É o que nós cremos também. E aí quando Jesus vai responder, a resposta foi uma pegadinha, porque Jesus não respondeu nenhum dos 10 mandamentos. Jesus respondeu
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esses. Por que Jesus respondeu dessa forma, e não respondeu, olha, um dos 10 mandamentos é esse aqui, e pronto. E aí eu fui descobrir por quê. Quando você vai ver a história, começando de Gênesis, Gênesis conta a história da criação, da queda, do dilúvio, da Torre de Babel. Depois vem a história patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos de Jacó, José no Egito, e termina o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Deus levanta um homem chamado Moisés e leva eles para o deserto, e lá no Monte Horebe, Deus vai chamar o povo e entregar, por exemplo, o livro de Levíticos vem daí, é o manual de como manusear o tabernáculo de Moisés. Amém? Está aí? E nesse momento, em Êxodo capítulo 20, na verdade, existem 2 livros do Pentateuco que tem os mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20 é o registro do momento em que Moisés recebe 10 mandamentos. E Deuteronômios, é interessante Deuteronômios, que Deuteronômios, ele significa repetição da lei. O que aconteceu aqui? O povo não quis entrar na terra com medo, lembra? Eles ficaram com medo dos gigantes e tal, só Josué e Caleb não se acovardaram. E aí Deus então os condena a passar 40 anos no deserto. Eles passam 40 anos no deserto e surge o livro de Números, né? O livro de Números registra os acontecimentos no deserto, depois eles serem condenados a passar no deserto por causa do dura serviço do seu coração. No final do livro de Números, você vai ver que nasce uma nova geração. Aquela geração morreu praticamente toda no deserto, e Deus levanta um novo povo, e Moisés então sente a necessidade de repetir a lei para eles. Estão comigo? Só que quando Moisés vai repetir a lei, Moisés aplica um negócio que você não encontra em nenhum dos 10 mandamentos. Moisés parece ter aprendido no deserto da sua vida um princípio espiritual. E se você ler o livro de Deuteronômios, o livro de Deuteronômios é como se fossem os 10 mandamentos colocados em prática. E aí em Deuteronômios capítulo 6, Moisés vai falar as palavras que Jesus repetiu em Marcos 12, ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Moisés é que falou isso, Jesus não falou isso. Jesus repetiu só o que Moisés falou, estão comigo? Por que Jesus falou assim? Porque Moisés descobriu um princípio que todos nós precisamos descobrir essa noite. O amor precede a obediência. Em nenhum dos mandamentos você encontra a palavra amar. Mas se você lê o Deuteronômio, parece que o Deuteronômio é um livro do Novo Testamento, que ele fala o tempo todo de amar a Deus. Que você deve amar a Deus. E aí Paulo em Romanos, ele fala que o resumo da lei é o amor. Uau! Se você lê os 10 mandamentos em Êxodo 20, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados à relação do homem com Deus. Os outros 6 é o homem com o seu semelhante. O resumo da lei é o amor. Então Jesus, ele vai responder da seguinte maneira para o rapaz. Ele pergunta, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus faz um resumo para ele. Jesus desenha para ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e a teu próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo fala para a gente compreender qual é a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. O amor num desenho de uma cruz, não de um coração. Mas na verdade o amor não tem desenho de cruz. O amor tem desenho de aliança. Fala comigo, o amor é a chave. Tanto é que ele fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. O amor, meu Deus, O amor é a frequência que você precisa ter para captar as frequências de Deus. Física quântica. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que ama a Deus não olha para uma árvore da mesma maneira que alguém que não ama.
Quem já experimentou batismo no Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Você acorda de manhã e canta assim, mais perto. Não é a mesma coisa. Parece que a música foi feita aquela hora. O Espírito Santo dá cor ao universo. O Espírito da vida. Você não acorda a mesma pessoa quando você está amando a Deus. Você não olha para um mendigo da mesma forma. Você não olha mais para a sua vida. A cosmovisão é transformada. A maneira de se ver e ver o próximo muda. Quando você está amando a Deus. Uau! Fala comigo, o amor é o princípio da obediência. E o amor é a chave para se conhecer a Deus. Posso mergulhar nisso? Quer ver uma coisa? Vem comigo, hein? Vem comigo. Imagina que esse trem aqui, ó, não sei lá como é o nome desse pedestal, é o trem, eu sou mineiro também. Imagina que esse pedestal aqui é Deus e eu sou você. Nós somos aqui, o ser humano. Deus e o homem. Amém? Nós somos seres humanos, nós temos os nossos 5 sentidos naturais que refletem 5 sentidos espirituais. Você concorda que você tem ouvidos espirituais? Você quer que eu te prove que você tem ouvidos espirituais? É só você ficar calado e falar seu nome no seu pensamento. Fala seu nome completo, por favor. Quando você falou, você ouviu na minha voz ou na sua? Na sua voz, como é que você sabe? Entenderam ou não? Prazer, esse aí é seu eu interior, meu filho, falando. Esse é seu espírito. Amém? Nós somos seres espirituais que habitam num corpo, tem uma alma. Explicação básica, isso aqui é um seminário, mas vamos lá. Nós temos sensações naturais. Nós temos sensações às vezes que Deus está longe de nós. Quem nunca teve essa sensação? Que parece que Deus está em silêncio. Quando Ele fica em silêncio é porque está trabalhando. O pessoal fica botando Deus para trabalhar, né, mano? Mas vamos lá. Então, às vezes você tem a sensação de que Ele está longe de você. Às vezes você está perto. Por que isso? Mas Deus não tem geografia para Deus. Não existe espaço geográfico para Deus. Para Deus não existe negócio de estar longe e estar perto. Vocês estão comigo? Deus não trabalha com geografia. Nós temos sensações de que Ele está longe de nós, na distância. Mas para Deus, o que nós chamamos de distância, para Deus não é questão de distância, é questão de semelhança. Quanto mais longe o homem estiver da essência moral de quem Deus é, mais o homem tem a sensação de estar longe dele. O que o pecado corrompeu no homem? A imagem. E o homem morreu. Morte na Bíblia não é fim de existência, é separação. Entenderam agora? Agora, se você prestar atenção na obra do Espírito Santo, nós vamos falar um pouco sobre isso. É transformar você à imagem de Jesus. Porque Ele fazendo isso, Ele tira de você a sensação de estar longe. Toda a Bíblia trabalha o fim de tudo. Se nós formos encontrar na Bíblia um versículo que aponta o fim de tudo, está em Coríntios. Que no final, quando Jesus entregar tudo para Deus, Ele fala assim, e Deus será tudo em todos. Acabou. Vamos nos tornar um com Ele. Uau! Estão comigo? Céus e terra se separaram. A Bíblia não trabalha com a ideia do homem indo para o céu, mas do céu vindo para o homem. Uau! Amém? Então, a Bíblia fala 2 coisas quem Deus é. Preste muita atenção. Deus é Espírito, e João diz que Deus também é amor. Deus é Espírito, e Deus é amor. Então, o que Deus precisa fazer, se nós estamos distantes da essência moral de que Deus é Espírito, Deus é. Então, olha isso. O homem está com a sensação de estar longe dele, por causa do que ele está longe, ofuscado a imagem dele de Deus. Amém? E Deus precisa fazer uma obra. Ele quer fazer uma obra em você,
para que a distância vá embora. Então, Deus precisa derramar amor em você, porque o amor é a chave do conhecimento de Deus. Só que conhecer a Deus não é no intelecto. A palavra Yadá, aparece em Gênesis 4, quando diz que Adão e Eva se tornou um pela relação sexual. E Adão conheceu Eva. Uau! É conhecer na intimidade, de experimentar na intimidade. Alguém pode fazer teologias e teologias e teologias e nunca ter tocado nem nas orlas das vestes dele. Porque não é no conhecimento intelectual, mas no conhecimento espiritual. Uau! Então, a chave de Deus para o conhecimento de Deus é o amor. Vamos melhorar, você vai entender agora. A chave para se conhecer Deus é Deus, porque Deus é. Uau! Deus precisa encontrar com Ele em você. Porque se você não tiver Ele para apresentar Ele para Ele, Ele não tem prazer em você, porque Deus só tem prazer nele. Se você não tem Ele, Ele não tem prazer. Por que você acha que Ele tinha prazer em Adão? Porque quando ele chegava no jardim, ele olhava para um espelho, se via em Adão e falava: olha como eu sou top. Se tem uma coisa na teologia que se aprende sobre Deus, é que Deus é centrado nele. Nós falamos ontem aqui. Deus só tem uma coisa no universo que Deus fala assim: é top demais. É Ele mesmo. Tudo que Ele faz é para louvor da glória dEle. Já pediu? Olha os mandamentos de Deus, que coisa mais esquisita. Me amem, cantem para mim, exaltem meu santo nome, dance, grite para mim, faça tudo para mim. Então Deus precisa derramar Ele mesmo em mim, para que Ele possa se encontrar em mim e eu ter prazer nisso. Uau! Eu oro assim: Senhor, vem se encontrar com você em mim. Eu sou apenas agora o tabernáculo. Que o céu e a terra se beijem em mim. Eu quero ser um jardim do Éden para você. Uau! Cristo em nós, a esperança da glória. Estão comigo até aí? Eu posso cavar? Mais fundo? Está raso ainda, vamos mais fundo? Abre meu coração, quero sentir. É, irmão. Teu grande amor. Eu queria mostrar para você como Deus trabalha. Eu queria falar de algumas coisas, alguns pontos com vocês, como Deus trabalha. Existe uma palavra que Paulo usou em Romanos, e é chamado de adoção, né? Quando a gente lê em Romanos, nós cantamos isso: o Pai me adotou, né? Só que o que é interessante, que a palavra adoção no grego é a palavra ruiotesia. Ruiotesia. Eu fui pesquisar sobre ruiotesia. E é muito interessante porque no conceito ocidental é que adoção, no nosso conceito, que adoção é você pegar um filho de uma outra família e trazer ele para dentro da nossa família. Aí aconteceu uma adoção. Estão comigo? Só que no conceito romano da palavra, que Paulo usou essa palavra aos romanos, e ele usou a palavra adoção, ruiotesia. Na ruiotesia, no conceito romano da palavra, não é pegar um filho de uma outra família e trazer para dentro de uma outra família. Ruiotesia é pegar um filho da mesma família e reconhecê-lo como filho. Como assim? Paulo aos Gálatas, ele fala: enquanto o menino é criança, ele não se difere de um escravo. Ou seja, ele é herdeiro, mas ele não pode usufruir dessa herança que ele tem. Então existe um tempo determinado pelo pai, quando o pai pegava um escravo
pronto para isso, e cuidava desse filho, ensinava esse filho passava por uma fase de amadurecimento, e à medida que ele amadurecia, chegava um momento que o pai então o adotava, reconhecia: este é meu filho amado em quem tenho prazer. E agora, a partir desse momento, o filho não era somente herdeiro, mas ele podia usufruir da herança dele. Ou seja, a maturidade é uma chave. Uau! Não basta ser crente e fazer parte de uma igreja. Tem que se submeter ao processo. Se você quer níveis maiores em Deus, você precisa de ruiotesia. Lembra que ruios é a palavra filhos maduros. Ruiotesia é o processo de se tornar maduro. Agora, o que é interessante é que essa palavra seria substituída também pela palavra santificação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Amém? Eu quero não somente que você entenda esse processo, mas eu quero mostrar para você como funciona o mecanismo desse processo. Uau! Estão comigo ou não? Então eu queria mostrar para você um pouco como o Espírito Santo trabalha. Eu quero que você entenda que o amor é a chave, mas a péssima notícia que eu tenho essa noite é que você não tem esse amor se Deus não te dá. Eu vi uma frase de Thomas Todd Led, que eu gosto muito de ler os livros dele. Ele fala: a justiça que Deus exige de nós, só Ele pode gerar em nós. Na nova aliança você não pode, eu posso, se você deixar eu fazer em você. Você só agrada a Deus pelo Espírito de Deus. Amém ou não? Então eu queria mostrar para você rapidamente também essa parte. Lógico que eu poderia passar horas só num texto desse, mas abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Lindo Jesus, Rei do meu coração, Deuteronômio 30, versículo 6. teus caminhos, lindo Jesus. Essa música, guarda ela que eu vou cantar no final. Eu não me responsabilizo o que vai acontecer aqui. Olha para mim. Eu não conheço você. Ninguém conhece você. Deus sabe o que você está precisando exatamente agora. Nessa noite Deus vai cavar fundo em pessoas que a gente nem sabe. Uau! As maiores manifestações do Espírito Santo não são marcadas quando as pessoas gritam e caem no chão aqui na frente ou lá atrás. As maiores manifestações do Espírito acontecem na profundidade do seu espírito. O que a gente vê aqui é só a ponta do iceberg. Mas é profundo. É bem no fundo, amém? Deuteronômio 30, versículo 6. Deixa eu explicar esse texto. Eu vou ler 3 textos com vocês hoje. Aqui, desses 3 textos. Eles estão interligados. E eles fazem parte de uma promessa de Deus, da nova aliança. É uma nova aliança, amém? Tem muita gente se relacionando com Deus baseado na antiga aliança. A lei de Deus continua santa, maravilhosa, mas a maneira de se relacionar com Ele não é mais baseada no Antigo Testamento. É uma nova aliança, não será mais nem aqui nem ali, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade, é dentro, é no interior. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre o coração do homem, Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Essa palavra coração não é a palavra coração, um órgão humano. Na King James, ele usa uma outra versão mais original, ele fala, sobre tudo que você deve guardar, guarde o íntimo da razão. É o íntimo, é o interior, é a parte mais profunda do ser do homem. Amém? Então, olha, esse texto, ele está ligado à promessa da nova aliança. Não somente ele, mas Jeremias 31, eu vou ler com você daqui a pouco. Jeremias 31, 31 em diante, e Ezequiel 36, 26. Não precisa anotar que depois eu vou citar de novo. Mas esses 3 textos é a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Estão comigo?
Quando você quer conhecer, saber como Deus trabalha dentro de você, você precisa passar por esses 3 textos. E quando eu parei para estudá-los, eu fiquei muito impactado. Porque eu não só leio uma Bíblia, eu leio várias versões. E quando eu peguei várias versões e li os mesmos textos, é como se horizontalizasse toda a vontade de Deus no meu interior. E eu descobri que eu preciso me permitir ser vencido por essa palavra. Você precisa ser vencido pela palavra. Se permita ser vencido pela palavra, porque cura da alma tem a ver com a sua submissão à palavra. Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele está dizendo, a semente é muito boa, mas não é a semente que determina o resultado, mas a terra, e a terra é o seu coração. Tem gente que está 30 anos na igreja e ainda usa a fralda da Mônica, porque maturidade espiritual não tem a ver com tempo de igreja. Tem a ver com quanto você se submete ou se permite ser vencido pela palavra. Você pode olhar para mim o culto todo e falar que palavra maneira, e ir para casa e não mudar nada. A sua sede, a sua fome vai ter que terminar até quando você vai alcançar em Deus. Então, Deuteronômio 30, versículo 6, faz parte desse texto, desses textos. E olha o que o texto diz, presta atenção nele. Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, para quê? Para o quê? Para... Opa! O que está implícito no texto, gente? O Senhor fala, ali ele fala, Yahvé, isso é King James, e Yahvé, teu Deus, desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse teu coração, e as entranhas da tua descendência, para quê? Para que aprendas a amar o Senhor. O que está implícito no texto significa que existe uma obra de Deus que precede o seu amor para com Deus. Se você não se permitir passar por esse processo, você não vai amar a Deus. E se você não amar a Deus, você não vai conhecer a Deus, porque o amor é a chave do conhecimento de Deus. E quando eu falo de conhecer a Deus, não é aqui. Porque tem gente que sabe falar muitos versículos decorados, mas é um demônio em casa. É um péssimo marido para sua esposa, um péssimo filho para o seu pai. Uau! Por isso que nós temos pastores se suicidando, porque passaram a vida toda construindo uma imagem de que não são. E quando você se vê não conseguindo mais manter a imagem, ou você deixa o orgulho te vencer, ou você é vencido pelo orgulho e você fala, eu não sou nada. Outros entram em depressão. Por quê? Porque ninguém pode conhecer a Deus se primeiramente não se conhecer. Por isso nós pregamos ontem, você é mau, incurável. Estão comigo? Você sabe o que matou Pedro? Não foi uma cruz, porque falam que ele foi pendurado numa cruz de cabeça para baixo, a história diz isso. Mas não foi isso que matou Pedro. Está lá registrado a hora do óbito de Pedro em Lucas 22. Quando ele negou pela 3ª vez, o gado cantou. E a Bíblia fala que ele e Jesus se olharam. O que matou Pedro foi aquele olhar. Porque foi a primeira vez nos evangelhos que eles dois se encontraram de verdade. A primeira, olha, eu vou falar de experiência própria. A primeira obra de restauração na vida de alguém espiritual, sabe o que é? É humanizar ele. Quando você vê muita gente espiritual demais, receba e pega e não sei o quê. Eu falo, esse aí não conheceu o Evangelho. Porque quando o Evangelho te humaniza, ele vem de verdade, você passa a amar e você não precisa forçar uma identidade espiritual para provar nada para ninguém. Eu estou fazendo alguma força aqui? Porque eu descobri quem sou. Eu estou indo para São Miguel Paulista e de repente alguém chega na fila e fala assim, Pastor Gideon, que legal, vamos para Disney World. Eu não, estou indo lá na Sarana Nações. Moral da história, eu não tenho dificuldade em resistir às tentações quando eu sei quem sou e para onde estou indo. Libertação é se conhecer. Libertação não é expulsar demônio.
Libertação é se conhecer como você é conhecido pelo Pai. O pecado não mais terá domínio sobre você. Porque a maior parte dos nossos pecados é porque nós não sabemos quem somos. Quanto mais você se conhece, mais o poder de atração do pecado vai embora. E esse texto fala: eu, Senhor, circuncidarei o vosso íntimo para me amar. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu vou derramar o meu amor, eu vou derramar a mim mesmo para você. Você quer me conhecer? O conhecimento de Deus não é aqui nesse templo. O conhecimento de Deus só acontece a partir de dentro. Por isso tem pessoas aqui que talvez já participaram de várias religiões, já ouviram